Uma notícia que saiu hoje, e aí a gente não pode passar batido em relação a isso, é a proposta do Gil Vicente, né? Time português em cima para contratar o David Ricardo. E aí ofereceu 3,5 milhões ao Ceará, e aqui vale uma ressalva que essa questão de janela de transferências no futebol brasileiro é só para contratações, tá? Em relação à venda, tá valendo. Lá em Portugal, a janela está aberta, então eles estão ainda tentando contratar jogadores aqui do Brasil ou de qualquer outro mercado que quiser, né? A janela é só para entrar novos jogadores. Então, o time de Portugal aí, o Gil Vicente, está insistindo nessa contratação. Não é o primeiro clube que procura o David Ricardo. O Ceará tem recebido várias e várias sondagens em relação ao zagueiro que é destaque do Ceará. Desde o final do ano passado, ele já vinha jogando. E assim, 3,5 milhões de reais, ainda mais para o Ceará que tem 50%, para ter 1 milhão e pouco nessa venda, é um absurdo, Klaus. Aí não dá nem para discutir. É o tipo de proposta que chega, meu filho, valeu aí, mas vou nem abrir essa proposta aqui não. Deixa para a próxima. É uma proposta ridícula de 3,5 milhões pelo David Ricardo. É uma proposta simplesmente ridícula. O David Ricardo hoje, na minha opinião, é a maior revelação de zagueiros aqui do futebol cearense dos últimos 15 anos, entendeu? Então, não faz o menor sentido. O David Ricardo sai por 3,5 milhões e o Lucas Ribeiro, há 5 anos atrás, ter saído por 16. Sim. Entendeu? Não dá nem para comparar o nível dos dois hoje em dia, né? O Lucas Ribeiro foi vendido e hoje ainda é, acho que a terceira maior venda de jogador aqui do futebol nordestino. Acho que é a segunda, né? Passou só o Moisés agora do Fortaleza. É ridícula, proposta ridícula, absurda. Não tem nem o que falar aí. Eu acho que um jogador canhoto, porque hoje em dia o zagueiro raro do futebol é o zagueiro canhoto, que joga pela esquerda. O David Ricardo é versátil, marca gol, sabe subir o ataque, tem bom passe, é um bom zagueiro defendendo também. Ainda tem coisas a corrigir? Tem coisas a corrigir, tem coisas a melhorar. A bola aérea dele não é boa, principalmente a defensiva. Então, assim, é um cara que está evoluindo muito, mas já mostra um talento absurdo. Então, valor patético, assim, é um valor pífio. É tipo 5 vezes esse valor, perdão, 5 vezes esse valor, eu acho que aí a gente teria como conversar. Mas não dá, pô, isso aí é ridículo, entendeu? Não tem como. E aí o presidente de São Paulo se pronunciou, né, em uma dessas reportagens, não sei se foi essa do Povo, e falou que não vai vender um jogador que tá lá, né, atuando, um jogador importante, um jogador que vem recebendo propostas, não é de hoje. David Ricardo, é como o Klaus falou, um zagueiro canhoto, 20 anos de idade, que joga indo a Série A ano passado de baixa pressão, porque o Ceará ali caindo, sendo rebaixado, e o David Ricardo jogando bem, tá? Jogador de muita personalidade, teve suas oscilações esse ano? Teve, né? Claro, assim, todo jogador tem, mas já é titular novamente do Ceará. Hoje eu vejo ele o melhor zagueiro do Ceará, tá fazendo dupla agora com o Luiz Otávio, e tu tava falando sobre isso, que é raro, né, no futebol brasileiro. A gente usou por tantos anos Luiz Otávio como zagueiro pelo lado esquerdo, e ele é destro. É muito difícil, cara. Aí falando como de forma comercial, né? É um produto muito valioso, cara. Um zagueiro canhoto que sabe sair jogando, sabe cruzar. Ele fez 2 cruzamentos, se eu não me engano, aí de gol. Até jogou de lateral esquerdo em várias situações. Então, assim, não tem nem o que discutir, cara. Isso aqui é ridículo, realmente. Assim, como o Klaus tá falando, chega a ser uma proposta sem noção mesmo. Assim, 3,5 milhões, se o Ceará aceitasse, podia fechar as portas, porque aí tá acabando tudo. Não tem jeito. Então, é um jogador que vale muito mais do que isso, cara. Se fosse 15 milhões, conversava, sabe? Mas mesmo assim, é um jogador que é titular do Ceará. Então, acho que vai ser difícil segurar ele no final do ano, Klaus. Por enquanto, acho que a torcida pode ficar tranquila. Para essa temporada eu acho que ele não sai mais não, mas acho que para a próxima temporada ele deve sair. Acho que realmente a gente de fato deve perder o David Ricardo no final da temporada, porque é um jogador muito valioso, né? Assim, mercadologicamente vai ter procura pelo David Ricardo, jovem, com potencial, já jogou Série A, já marcou gol jogando pelo Ceará, mais de um, né? Marcou 3, eu acho, esse ano. É um jogador que tem muita qualidade, então eu acho que a gente tem aí que acreditar que o Ceará vai fazer uma boa venda com o David Ricardo, né? Eu acho que a gente tem que acreditar
que é possível a gente fazer uma grande venda com o David Ricardo, porque eu acho que ele merece, de fato, ser a maior venda, talvez, direta do Ceará, né? Porque o Arthur já rendeu mais de 26 milhões ao Ceará, mas acho que uma venda direta do David tem que passar da casa dos 10 milhões, assim, para ter conversa, né? Acho que tem que passar aí de 10, 15 milhões. Acho que 15 milhões é um valor que fica muito bom para o Ceará, bom para o time lá do Piauí, Fluminense, né? Fluminense do Piauí, eu acho que faria mais sentido. Mas eu acredito que menos que isso não compete nem o Ceará ouvir proposta. É muito diferenciado, como o Douglas disse, é muito diferenciado. O Marcos Vitor é um zagueiro destro pela direita. Bom jogador? Bom jogador. Teve menos minutagem do que o David Ricardo na Série A. Vi até o pessoal do Futebolês fazendo essa leitura, fez uma leitura errada. O Marcos Vitor jogou muito pouco na Série A, teve poucos momentos. O David Ricardo jogou bem mais na Série A. O David Ricardo jogou com o Lúcio e também com o Juca. Então, assim, ele teve vários jogos na Série A, bem mais do que o Marcos Vitor. Então, inclusive, teve uma época que todo mundo diz, agora o Marcos Vitor vai ser titular. E quem se tornou titular foi o David Ricardo. Foi. E seguiu tendo uma sequência, foi o David Ricardo. Então, o David Ricardo jogou bem mais na Série A do que o Marcos Vitor. E fora esse ano, né? Então, acredito, assim, de fato, o Marcos Vitor é um bom jogador, mas eu acho que o David está bem mais preparado que o Marcos Vitor. Tanto do ponto de vista físico, mental, técnico, eu acho que o David Ricardo está bem à frente do Marcos Vitor. Pode ser que o Marcos se torne um zagueiro melhor do que o David Ricardo, mas hoje, como o Douglas disse, mercadologicamente, o David Ricardo é um produto muito mais feito do que o Marcos Vitor. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.